Vamos falar do World Superbike então, pessoal, porque daí lá a gente já mata a questão dos pilotos brasileiros que tiveram por lá. Bora. Né? Cara, final de semana difícil pro Macon e pro Tom. O Tom conseguiu terminar as duas corridas. O Macon, infelizmente, não teve nem a chance de não correr. Foi o contrário, eu acho. Não. O Macon terminou uma e o Tom terminou outra. Tem certeza? Eu vi, inclusive, no AD78. Até vou colocar aqui. Tá, o Macon caiu na primeira. E o Tom na segunda. Foi algo aí. Desse gênero assim. Já vou colocar aqui para... Então me confundi aqui, galera. O Mamute vai conferir aí. Mas, enfim, um final de semana difícil para os dois. Apesar disso, foram os melhores pilotos com o melhor desempenho da Yamaha lá durante o final de semana. Saem, né, como os pilotos com o melhor desempenho. Notícia boa foi o Turquinho aí, com duas novidades, né? Primeiro, eu acho que fez um P6 e um P5, se eu não me engano, e foi convidado a fazer passar a semana no Rancho do Valentino. Então, isso é muito legal. E eu fiquei um pouco assim, até... Talvez esse não seja o termo, mas eu fiquei até um pouco agoniado, porque eu vi o quão difícil essa categoria do World Superbike 300 cilindradas. European Team? Aqui o Tom e o Macon correram. Aqui o Tom e o Macon correram, porque além de o autódromo ser um autódromo super travado, difícil, tanto que o Jonathan Ray aí, que é um cara que quase nunca caiu duas vezes, um autódromo super difícil, assim, eles não... Primeiro o Macon e depois o Tom não tiveram a chance de participar, porque eu tive assim essa impressão, porque eu vivenciei isso na pele semana retrasada, essa primeira curva numa corrida de 300 determina, né? Cara, assim, um Deus nos acuda, entendeu? Mas e dependendo como você se sai dessas primeiras curvas, é como você vai colher o resultado da corrida. Às vezes você se atrapalha ou você tem que frear, você fica um pouquinho mais para trás e você não pega mais o ritmo de corrida. Então isso prova o quão bom eles são. Sim, entendeu? E Pablito, é importante ressaltar que o Macon ainda é o piloto que corre de Yamaha, de R3, mais bem colocado no campeonato. Sim, eu falei isso, exatamente. Para tu ver, mesmo com queda. Com queda. Para ver como a campanha dele ainda, apesar das quedas, é boa, né? Ó, a narração do World Superbike, o Tex fala muito. Fala muito dos Macon, dos Stockton Brothers. Ó, no post lá no Instagram do Tom, tá falando o seguinte: final de semana difícil para nós. Na corrida 1, larguei bem e ultrapassei 10 pilotos, mas acabaram me derrubando e não finalizei. Na corrida 2 estava difícil de acompanhar o grupo da frente e acabei ficando no grupo de trás, finalizando em P14. Vamos melhor para a França. Na corrida 2, o Macon que caiu. Foi. E então na corrida 1 foi ele. É isso aí. É isso. Mas isso não desabona em nada a participação dos dois. Foi uma pena isso ter acontecido. E é o que eu ressaltei aqui há pouco. A gente vê isso aí, o quão difícil é participar de um campeonato desse. Porque vocês assistiram a corrida, né? Vocês viram ali que na primeira curva, cara, sobra de tudo para todo mundo, né? Então, cara, eu mandei uma mensagem para eles, bola para frente. A França é um autódromo e um circuito que eles se dão muito bem. Eu acho que é Manicours, né? Que eles se dão muito bem, pelo menos é o que a minha memória assim lembra do ano passado. E vamos esperar, né, Doc? É isso aí. Cara, eu vi as corridas também, Pablito, e uma coisa que ficou muito marcante foi, primeiro, o cara que consegue se desvencilhar na frente, ninguém mais pega. Difícil, né? Você viu a KTMzinha, cara? É isso aí. O cara abriu um pouquinho, cara, pronto. Ele difícil. Saiu daquele bolo da briga, é difícil de pegar. Só se os caras se ajudarem muito atrás. Né? E outra coisa que, assim, esses moleques, cara, eles são nossos xodó. Né? Os dois japa, cara, eles são um xodó da gente aí, todo mundo. Mas uma coisa que vendo assim, isso não é uma crítica direcionada a eles, é uma suposição também, porque é óbvio que é muito mais difícil do que eu imagino ser o que eles fazem lá. Mas, tipo, se você pega um Pedro Acosta, e você pega um piloto, às vezes, que se envolve em rebuliço com uma frequência grande, cara, o que talvez tenha que existir um pouco mais, é um pouco de frieza, cara, para você aliviar um pouco na primeira curva, por mais que a gente saiba que isso é determinante, cara, para que você possa tentar buscar depois. Tentar buscar logo depois. Se você tá vendo que tá difícil,
Cara, vocês me entendem, né? Claro, não tô claro, falando claro. deles em si. É aquela máxima, Mas né? o que você vê, às vezes, cara, um pouco de frieza na primeira curva ali determina o teu resultado depois. Até porque se você cair na primeira curva, você não tem como. Você não tem como buscar nada. É aquela máxima, né? Tu não ganha uma corrida na primeira volta, mas tu perde. Então, isso é uma coisa geral de brasileiro, né? O brasileiro é muito afoito. Eu sou muito afoito. Sim, né? todo mundo. Você. Sim. Então, às vezes, talvez se tivesse um pingo de frieza maior nessa história, acho que você consegue... Porque os caras são rápidos pra caralho, velho. Meu Deus. O Doc eu concordo perfeitamente, nessa situação específica que aconteceu esse final de semana, eu não estou me recordando do Tom, mas eu acho que o Tom se envolveu com outro piloto, mas o Macon não teve chance nenhuma. O Macon simplesmente, a hora que ele fez a tomada, o cara veio e levou ele assim, do jeito que... E tem mais uma coisa, Doc, que é legal acrescentar ao teu comentário, é o seguinte, o pessoal aqui está falando que até uma perda de vácuo custa a corrida, e realmente custa. A gente tem que ver que o desempenho da R3 ele ainda está um pouquinho abaixo das Ninja 400. Então, assim, vocês imaginem o tanto que esses meninos têm que tirar dessa moto para andar junto. Sim. Então, eles são obrigados a arriscar a todo momento e a todo instante. Então, talvez se tivesse, Felipe, eu entendi teu raciocínio, eu concordo, a tua analogia com o Pedro Acosta, talvez o Pedro tenha uma condição de moto mais igual. Entendi. Ele tem essa prerrogativa de tentar negociar um pouquinho mais para frente da corrida. Coisa que não está acontecendo hoje com o pessoal que anda de R3 no Mundial. Então eles têm que arriscar tudo a todo momento para tentar se colocar... Qualquer coisa é definitiva. Exato, para tentar se colocar numa posição legal para que eles consigam ficar no pelotão da frente. É isso que me causa, que me passa essa impressão, né? Eu posso estar errado, mas é isso que eu sinto. E na European, né? Posso só dar um toque pra galera que tá acompanhando a gente? Gente, nós estamos falando de World Superbike. Se vocês ficarem postando perguntas e coisas relacionadas à MotoGP, a gente tá numa linguagem desconexa. Então, a gente vai falar sobre o MotoGP daqui a pouquinho. Então, vamos falar de World Superbike, depois a gente passa para MotoGP. O resultado e daqui a pouquinho a gente toca a bronca no MotoGP. Eu sei que a galera é agoniada, porque eles querem saber do Rossi. Eles querem saber do Rossi.